Pokémon foi e ainda é um dos maiores fenômenos mundiais. Ganhou filmes, revistas e todo tipo de produto, mas foi nos animes onde se destacou e foi nos games onde nasceu. É difícil separar e dizer se os jogos ou os animes de Pokémon são mais importantes para a marca. Então, em vez de trazer um vídeo abordando só um dos temas, esse vídeo vai abordar os dois juntos. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Satoshi Tajiri era um jovem que trabalhava como tester de jogos para uma revista japonesa chamada Game Freak, que em pouco tempo acabaria se tornando uma desenvolvedora de games. Quando criança, Satoshi tinha um passatempo de colecionar insetos das florestas do Japão. Então, no início da década de 90, com a criação do Game Boy pela Nintendo, Satoshi teve a ideia de se inspirar nesse passatempo e criar um jogo onde existiam pequenas criaturas pelo mundo com poderes especiais. Criaturas que poderiam ser capturadas, colecionadas e treinadas pelas pessoas, podendo ser utilizadas como animais de estimação ou até mesmo como criaturas de batalha numa espécie de esporte. Os chamados treinadores poderiam evoluir as habilidades dessas criaturas e competir contra outros treinadores, tentando capturar o máximo possível para completar um tipo de agenda chamada Pokédex. As criaturas seriam carregadas num casulo especial em forma de esfera, pequenas bolinhas que cabiam no bolso. Então, a partir desse conceito, eles seriam considerados monstros de bolso, os Pocket Monsters, melhor abreviado como Pokémon. E assim surgiu o primeiro jogo da série, criado para Game Boy em 1996, onde trazia o personagem Red como protagonista, tentando vencer seu rival Green na região onde vivia, em Kanto. Um lugar onde tinha registrado 151 Pokémon na época, e Red pretendia se tornar o maior mestre Pokémon. Para isso, existia uma liga, a Liga dos Quatro, que consistia nos 4 maiores treinadores do mundo e acima deles havia somente o atual mestre Pokémon. Mas para enfrentar a elite dos 4, o desafiante precisava provar o seu valor conquistando as 8 insígnias, conquistadas ao derrotar os líderes em 8 ginásios Pokémon espalhados por Kanto. Red era um garoto que recebe do maior professor Pokémon, o Professor Oak ou Professor Carvalho, a escolha entre 3 Pokémon iniciais. Charmander era um Pokémon do tipo fogo, Squirtle era um Pokémon do tipo água e Bulbasaur era um Pokémon do tipo planta. E assim começa a jornada de Red para se tornar o maior mestre Pokémon. Desenvolvido pela Game Freak, publicado pela Pokémon Company e distribuído pela Nintendo, o jogo trazia elementos de RPG, apresentava basicamente um mundo aberto e de fácil aprendizagem que te instigava a querer colecionar as criaturinhas. Os lançamentos começaram a ser classificados mais pra frente como gerações, e esse primeiro lançamento veio com 2 versões do jogo, a versão de Pokémon Red e Pokémon Green. Era o mesmo jogo, mas tinha algumas diferenças pequenas, como certos Pokémon que só apareciam em uma das versões, ou mais facilidade de criar Pokémon de um tipo ou de outro. Então, para completar os 151 monstrinhos, você tinha que trocá-los com um amigo que tinha a outra versão do jogo, o que criou uma grande interação e comunidade de jogadores. A versão Green foi lançada somente no Japão, então para o resto do mundo, uma versão Blue foi criada para acompanhar a versão Red do game. Inclusive, o rival de Red foi rebatizado para Blue também. O sucesso foi imenso, tanto que a partir daí um mangá foi criado em 1997 que trazia a mesma temática, ainda com o Red como protagonista. E consequentemente, um anime foi criado também em 1997 e com isso,
o fenômeno se espalhou. A região do anime ainda era Kanto, mas rebatizou o protagonista como Ash Ketchum, um garoto de 10 anos da cidade de Pallet, que tinha o sonho de se tornar um mestre Pokémon. O problema é que no dia de receber seu monstrinho inicial, ele se atrasou, chegando a tempo de conseguir o último, um Pokémon ainda selvagem, recém-capturado pelo Professor Carvalho. Aquele monstrinho era o pequeno Pikachu. O anime foi um extremo sucesso. Ash e Pikachu estamparam todos os produtos possíveis existentes com a marca. O anime trouxe também coadjuvantes ótimos, como os primeiros líderes dos ginásios, Brock e Misty, que se uniram na jornada de Ash, e trazia vilões mais bem abordados do que o jogo, como era o caso de Giovanni, da equipe Rocket, e do seu rival Gary. A explosão de Pokémon pelo mundo todo concretizou a marca como um dos jogos principais e mais queridos da Nintendo, o que fez com que muitos outros jogos fossem produzidos. Pokémon Yellow foi criado em 1998 ainda para Game Boy e trazia a primeira geração de games baseada na história do anime, mantendo Ash e Pikachu como protagonistas. Em pouco tempo veio a segunda geração de jogos, trazendo as versões Gold e Silver, criadas em 1999 para Game Boy Color, dessa vez passando a aventura para outra região, a região de Johto, e trazia Gold como protagonista, costume que seguiu para os outros jogos, sempre trazendo regiões e protagonistas distintos. Além de novos iniciais, sendo aqui Chikorita do tipo planta, Cyndaquil do tipo fogo e Totodile do tipo água. A primeira geração apresentou 3 Pokémon lendários, os pássaros Zapdos, Moltres e Articuno. E foi a partir de Gold e Silver que a presença dos lendários se tornou mais forte. Gold trazia Ho-Oh e Silver trazia Lugia. Então em 2000, Pokémon Crystal foi a terceira versão dessa geração que focava no lendário Suicune. A segunda geração trouxe várias novidades, como a definição entre macho e fêmea, que permitiu o cruzamento entre os monstrinhos. E outro detalhe que surgiu a partir daqui foi a adição de novos Pokémon. E sim, o plural de Pokémon continua sendo Pokémon e não Pokémons, como pode parecer. A cada geração, novas criaturas eram adicionadas e nessa segunda, 100 novos surgiram, deixando um total de 251 ao todo. Red e Blue foram o início, mas Gold e Silver foram o pavimento que moldou todo o futuro da série nos jogos. Em 2002, foi lançada a terceira geração com Ruby e Safira para Game Boy Advance, e o terceiro dessa geração foi Esmeralda, lançado em 2004. Em 2006 foi lançada a quarta geração com Diamante e Pérola para Nintendo DS, sendo que o terceiro dessa geração foi o Platinum, lançado em 2008. Em 2010 veio a quinta geração com Black e White para Nintendo DS também, mas dessa vez não teve só um terceiro jogo, e sim uma continuação da trama com as suas sequências Black 2 e White 2, lançados em 2012 ainda para Nintendo DS. Em 2013 surgiu a sexta geração com X e Y para Nintendo 3DS, com uma nova experiência em 3D e trazendo as mega evoluções. E dessa vez não trouxe um terceiro jogo. Muito se especulou por uma versão Z, mas ela nunca apareceu. Então em 2016 a sétima geração foi apresentada com o Sun and Moon, Sol e Lua, para Nintendo 3DS, e atualmente são os mais recentes lançamentos da série principal de jogos. Mas Pokémon não viveu só dos seus jogos principais. A lista de spin-off, de jogos paralelos da trama principal ou de diversos outros estilos e modos foram lançados em todos esses anos. A lista é imensa, então não dá para falar todos aqui, mas para destacar, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Pokémon Pinball, Pokémon Tournament e um dos mais famosos, o Pokémon GO.
além dos remakes feitos ao longo do tempo como Leaf Green, Fire Red, Heart Gold, Soul Silver, Omega Ruby e Alpha Sapphire. Os mangás de Pokémon continuaram sendo lançados, todos seguindo as gerações apresentadas nos jogos e consequentemente o anime continuava sendo produzido. A série original de Pokémon em anime levou Ash para várias partes e conhecendo vários personagens, inclusive personagens criados nos games e transportados para a TV. Ash foi levado pelo território de Kanto e de Johto na primeira parte da série, conhecida como a série original. Pokémon Advanced, ou Avançado, continuou a série pelos eventos de Ruby e Safira. Pokémon Diamond and Pearl levou a série pelos eventos de Diamante e Pérola. Pokémon Best Wishes levou aos eventos de Black e White, XY pelos eventos de X e Y, e Sun and Moon pelos eventos de Sol e Lua. Não dá para listar todas as temporadas, todas as fases dentro da série, já que o anime é imenso e continua sendo produzido atualmente com mais de 1014 episódios até o momento. Além disso tudo, 20 filmes em animação já foram criados e novas produções continuam sendo feitas sem sinal de parar tão cedo. Tudo isso é basicamente a série principal de Pokémon, mas ainda existem os produtos paralelos, como é o caso das animações Pokémon Chronicles, que conta histórias paralelas de personagens secundários, e Pokémon Origins, que se baseia no primeiro jogo e mostra a trajetória de Red. Além disso, existe o Pokémon Trading Card Game, que é o jogo de cartas da série. Com o passar dos anos e das gerações, mais e mais Pokémon foram adicionados na Pokédex, então o que começou com 151 bichinhos, atualmente vem com 807 Pokémon. Mas mesmo assim, a criatura mais famosa e símbolo de toda a série ainda é o Pikachu. E não só serve como símbolo da série, mas às vezes símbolo do Japão. Inclusive, ele já foi usado como mascote da seleção japonesa de futebol durante a Copa do Mundo de 2014 e a de 2018. E inclusive, o personagem continua ganhando destaque já que um filme em Hollywood vem sendo produzido chamado Detective Pikachu, baseado no jogo spin-off de mesmo nome. E vale lembrar que Pokémon GO foi um dos jogos mobile de maior sucesso dos últimos tempos, mas também um dos esquecidos mais rápido dos últimos tempos, já que foi fortemente abandonado pelos jogadores. Mesmo atualmente, a Niantic, a desenvolvedora do game, sempre lança atualizações e novidades para ele. E a última notícia até o momento da gravação desse vídeo, pelo menos, é que em breve vem por aí mais jogo. Dessa vez para o Nintendo Switch, trazendo Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, se tratando de um game de RPG, mas aparentemente baseado na estrutura de Pokémon GO. E claro que com o sucesso vem as críticas e principalmente as polêmicas. Pokémon já foi acusado de ser um jogo que instigava a violência entre as crianças, que estimulava a competição, que as criaturas eram satânicas ou criadas para acabar com a religião. Organizações discutiam sobre o fato de capturar, treinar e batalhar com os monstrinhos seria um estímulo à caça de animais. E além de tudo isso, já teve diversos episódios do anime censurados por vários motivos. Mas no começo do anime, uma das coisas que mais marcou Pokémon e até hoje é referenciado foi o fato de um episódio ter emitido certas frequências de luz que aos olhos de crianças mais sensíveis causou epilepsia quando foi transmitido pela primeira vez no Japão. Mas nada disso abalou a reputação de Pokémon, tanto que ainda vem lançando jogos, filmes, animes e tudo mais que seja possível. Um jogo que gerou apaixonados pela série, como foi o meu caso, e consolidou ainda mais os fãs com um anime que fez a marca explodir e se tornar um dos maiores fenômenos mundiais até os dias de hoje. E tudo isso porque temos que pegar. Pokémon tem que
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.